aí, concursando, sou o Helder Monteiro, professor de raciocínio lógico e de matemática. Estou aqui para falar sobre o edital da PRF. Então, primeiramente, você não me segue lá no Instagram, lá estou com o nome de Prof. Helder Monteiro, tudo junto. Coloca algumas dicas de raciocínio e matemática também. Bora aqui para o que interessa. Então, saiu o edital aí da PRF, são 500 vagas, remuneração de R$ 9.473. E aqui ele colocou no edital, né, raciocínio lógico matemático. Raciocínio só no nome, porque não tem nada de raciocínio aqui, é mais matemática mesmo. Até passar aqui para um próximo slide para ficar mais fácil de explicar. Então aqui a gente tem o primeiro tópico, que resumidamente é saber equação do primeiro e segundo grau, saber como é que funcionam as expressões aqui, né, tirar raiz e tudo mais. E também a parte de sistemas lineares. Aí nessa parte aqui de sistema é montar o sisteminha das expressões, só que pode ser que você tenha que saber um detalhe aqui de matriz, porque nos sistemas lineares a gente identifica o sistema sendo possível determinado, sistema possível e indeterminado e sistema indeterminado. Então, para saber isso aqui é bom você ter uma noção de matriz, de determinantes e tudo mais, porque a gente normalmente faz os sistemas se transformarem em matriz para resolver as questões. Depois tem um segundo tópico aqui, que basicamente é noção de função. Aí dentro de função você tem que saber analisar os gráficos da função. Aí ele colocou algumas que ele pode ser que cobre, né? Função afim, função quadrática, função exponencial. Isso aqui já foi cobrado aí pelo CESP. Função logarítmica também. Aqui é mais decoreba de regra de logaritmo para resolver as questões. E tem as aplicações desse tema aqui. Então é muita encheção de linguiça. Então é função, resumidamente. Depois, um outro tópico aqui, deixa eu mudar de cor. Taxa de variação de grandezas. Aí o que interessa mais é esse pedaço aqui. Razão e proporção, né, com aplicações. Dentro aqui de razão e proporção pode ser que, né, que seja cobrada alguma coisa aí sobre, deixa eu até mudar de cor aqui para mostrar esse negócio. Divisão proporcional, divisão em partes proporcionais. Pode ser diretamente proporcional e inversamente proporcional. Aí depois ainda eles colocaram dentro do mesmo tema, dentro do mesmo tópico aí, né? Regra de 3. Pode ser a simples ou a composta. Então é saber regra de 3, resumidamente. Depois, um outro tópico aí, que as bancas gostam de cobrar bastante. Deixa eu colocar de roxo aqui. É a parte de porcentagem. Aí porcentagem envolve vários tipos de questões. Tem questão que às vezes você tem que organizar para depois puxar uma porcentagem. Tem questão que ele fala de aumentos e descontos sucessivos. Vou colocar esse de aumentos e descontos sucessivos aqui. Pode ser que seja cobrado isso. Então aumentos ou, né, então e também ao mesmo tempo pode cobrar junto, descontos sucessivos. E assim vai, porcentagem de forma geral. Outro tópico aqui que eles colocaram no edital de vocês: regularidade padrão em sequências. Resumidamente é sequência. Dentro de sequência você pode ter, né, qualquer tipo de sequência, né, numérica, foi até o que ele especificou aqui, né, sequência numérica. Aí pode ter uma resolução mais tipo normal, digamos assim, que a gente acaba resolvendo por progressão aritmética ou então progressão geométrica, tem que saber PA e PG. Ou pode ser aquela sequência que ele cria uma sequência numérica lá muito doida para você identificar qual vai ser o próximo número da sequência ou qual número está lá na frente. Então basicamente esse tópico aqui é PA e PG, que é o que eles gostam de cobrar mais, né, o CESP aí no caso. Depois, aí esse aqui a galera já costuma penar um pouco. Deixa eu trocar aqui de cor novamente. Voltar aqui para o meu verde. Noções básicas de contagem. Quando ele fala aqui noções de contagem, ele está falando de análise combinatória. Aí é tudo dentro de análise combinatória e também tudo de probabilidade que ele colocou nesse item aqui. Então vou deixar escrito também. Então, de forma resumida, isso aqui quer dizer análise combinatória juntando com
probabilidade. Aí tem que saber se a questão é de arranjo, combinação, permutação, todos os esquemas, restrições e tudo mais. Então, noções básicas de contagem é isso. Probabilidade envolve tudo de probabilidade. Depois, outro tópico aqui que eles colocaram pra gente. Deixa eu voltar aqui para minha cor azul. Descrição e análise de dados, leituras e interpretação de tabela, apresentadas em diferentes linguagens, representações, cálculo da média, análise de desvio, né, de conjuntos, de dados, etc. Então aqui é meio que uma enrolação também, uma encheção de linguiça. É você saber analisar os dados que ele te dá na questão, pode ser em forma de tabela, igual ele colocou aqui, né? Pode ser em forma de gráfico. Então isso aqui é só para ele poder cobrar qualquer coisa nesse estilo. E aqui entra uma parte um pouco de estatística aqui básica, que é a parte de média e desvios. Então basicamente essa parte aqui é mais voltada para estatística mesmo. Vou deixar aqui escrito. De qualquer forma é bom você saber aquele basicão: média, mediana, moda, desvio padrão, etc. Passando aqui mais pra frente ainda, aí um outro tópico que ele deu aqui pra gente, vou colocar de outra cor, teoria de conjuntos. Então aqui não tem nem o que falar, conjuntos de forma geral. Outro tópico: análise e interpretação de diferentes figuras planas, como desenho, mapas, plantas, utilização de escala, visualização de figuras espaciais em diferentes posições, representações bidimensionais de projeções, planificações e cortes. Também isso aqui, na minha opinião, é mais uma encheção de linguiça também, que é mais para você ficar atento, que ele pode cobrar na sua questão, que você analise algumas figuras aí que ele tem dado na questão. Pode ser desenho, pode ser mapa, ele está livre para colocar o que ele quiser aqui com esse esquema. E o último tópico aqui, deixa eu colocar aqui de roxo de novo, a parte de métrica, né, sistema de medidas de uma forma geral, transformação de unidade, né, quilômetro, hectômetro, decâmetro, aquelas coisas todas, e normalmente as bancas associam isso, né, com áreas e volumes mesmo. Então ele vai te dar, né, uma figura lá para você poder calcular área, volume, e pode ser que ele dê tudo numa unidade, mas a resposta final dê em outra. Você tem que saber a métrica aqui, né, a alteração aqui, a transformação do sistema de medidas. Tem também estimativas e as aplicações aqui dentro. Então, resumidamente, é isso que ele quer cobrar de você. Como você pode perceber, não tem nada de raciocínio lógico em si, né, de tabela verdade e tudo mais. A única coisa que a gente acaba colocando dentro do raciocínio lógico, porque os editais normalmente colocam, é a análise combinatória, probabilidade e a parte de conjuntos. Mas no geral mesmo, isso aqui tudo é matemática. Então, vou ficando por aqui. Bons estudos aí para vocês. Espero que tenha dado uma clareada aí no que você estava em dúvida. E a gente se vê aí nas próximas dicas. Até mais.